Deus abençoe a sua vida. Hoje é um dia muito especial e o nosso Pai Celestial preparou para que eu pudesse chegar até você que me ouve, para que eu pudesse falar para você um pouquinho da maravilhosa graça de Deus na minha vida. O milagre que Ele realizou e me proporcionou a oportunidade de recomeçar, me tornando um testemunho vivo e podendo declarar a outras pessoas o poder do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós e nos comprou com preço de sangue. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra é tão maravilhosa que eu posso dizer que Deus ele amou de uma forma verdadeira, de uma forma imensurável, de uma forma intensa as nossas vidas, que Ele deu seu único Filho por mim e por você, para que todos nós que nele cremos não venhamos perecer, mas venhamos ter a vida eterna, porque o Senhor tem a esperança da vida eterna para cada um de nós, que abrimos nossos corações e cremos que Ele é Deus que salva, liberta, transforma, cura, porque Ele não desiste de nós. Eu posso desejar a você neste momento que você entenda e venha receber essa palavra, porque Deus não desistiu de mim e Ele nunca vai desistir daqueles o qual Ele escolheu, porque não foi eu que escolhi a Ele, mas Ele me escolheu para um chamado e um propósito, e Ele tem preparado para nós um lugar junto ao Pai Celestial. O meu nome é Andréa Maria da Silva, hoje com 53 anos. Eu quero dizer para vocês que eu passei por um processo muito difícil na minha vida, mas que sou sobrevivente e que o Senhor me colocou de pé pelo seu amor e pela sua grande graça e misericórdia. E Ele me colocou como testemunho vivo para dizer para você: há esperança para o ferido, como a árvore cortada, marcada pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado o seu tronco morreu, há esperança para você. Está em Jó capítulo 14, versículo 7. Eu quero dizer que sou deficiente visual total e isso aconteceu comigo aos 22 anos. Eu nasci numa família cristã e os meus pais sempre foram um exemplo de pais. Meu pai, um pastor e também um vice-presidente de uma igreja, o qual nós íamos em 27 congregações levar o evangelho e também para poder dar assistência. Meu pai, aonde ele ia, ele me levava. Eu lembro que mamãe dizia que eu dobrava a cabecinha e cantava com todas as minhas vontades. E meu pai, todas as vezes que ele subia no altar, ele dava pulos de glória a Deus. Então marcou imensamente a minha vida, assim como minha mãe, que sempre foi uma guerreira e nunca deixou de nos ensinar o caminho da verdade, com muito amor e também com muita luta, porque não foi um caminho fácil para eles, pois criaram 9 filhos e só passamos a entender a importância de ser pais e a dificuldade a partir do momento também que nos tornamos pais. E nesse processo nós fomos crescendo dentro do caminho de Jesus e também tivemos a oportunidade de aprender sobre outras religiões, aprender sobre a importância da fé, da fidelidade, do amor de Deus, da misericórdia, de termos empatia, de sermos generosos, de dividir com o nosso próximo. Aprendemos tantas coisas que ainda
não foi o suficiente para que eu pudesse ter o discernimento que eu precisava ter. Com 10 anos, eu já ouvi uma voz falando comigo e me protegendo. Eu lembro que eu estava indo para a escola e essa voz chegou aos meus ouvidos tão suave, uma voz tão diferenciada, e disse: segura, porque o ônibus irá bater. E passou alguns segundos, aquele ônibus bateu. Algo impressionante, porque eu amava adorar a Deus. Passamos por um processo onde aprendemos a lidar com jovens, crianças, onde aprendemos a cantar, aprendemos a Bíblia Sagrada e passamos por vários processos de ensinamentos em seminário pentecostal, na igreja ali na Pompeia, e foram tempos assim tremendos, maravilhosos, onde nós gostaríamos que nunca tivesse acabado. Porque de um tempo para cá eu não encontrei mais congregações que identificassem com aquela igreja. Porque naquela época nós poderíamos sempre vivenciar cura, batismo com o Espírito Santo, renovação do Espírito Santo e com fogo. Crianças e crianças eram batizadas, inclusive eu, que com 10 a 12 anos fui tomada pelo Espírito Santo de Deus. Em volta de mim, mamãe dizia que havia um lago de água que me cercava, e eu orava em línguas e ali no altar era interpretado o que eu falava. Ali era claramente mostrado que o Senhor havia me chamado no ventre da minha mãe. Até mesmo em Romanos 8 nós podemos observar a partir do versículo 25 como o Senhor trabalha nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele não nos quer passivos, ele quer que nós sejamos ativos, que nós venhamos também a orar. E ele nos ajuda, é por isso que é importante falar: seja bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo nos ajuda, mas ele também me ensinou a viver não só o natural, mas também o sobrenatural. Mas para que isso acontecesse, eu passei um processo muito difícil, onde uma tragédia mudou a minha vida. Mas eu quero dizer para vocês que os meus pais, eles foram intensamente importantes na minha caminhada. Nós vivemos um tempo onde caminhamos por vários lugares e vivemos e falamos da palavra de Deus. Foi intenso, foi forte e marcante. Nós sabemos que precisamos alimentar e também amadurecer. Por mais que eu já havia conhecido falar de Jesus, eu ainda não tinha vivido uma experiência com Jesus. Chegou uma fase de nossas vidas que havíamos mudado para Contagem e deixado de morar no bairro da Serra, onde tudo começou a ser diferente para nós. Papai tomou a decisão de mudar com seus filhos e tomou a decisão também de sair da congregação em que nós havíamos crescido nela e saído dela de uma forma em que nós não conseguimos entender. E ali ficamos sem alicerce, ficamos confusos, ficamos sem saber aonde firmar os nossos pés. Íamos para a igreja do lado direito, Assembleia, outra hora íamos para a esquerda, na Batista, e eu fiquei tão dividida que naquele momento começou a minha desestrutura espiritual. Porque muitas vezes nós obedecemos, aprendemos a obedecer, aprendemos a lidar com a obediência dos nossos pais, aprendemos a ouvir a voz dos nossos pais e a entender que a palavra do Senhor é clara quando diz que o Senhor prolongará os nossos dias na terra. Filho, honra seus pais e sua mãe, para que lhe prolongue os dias na terra. Mas não entendi que naquele momento as coisas poderiam ser diferenciadas. A minha história é uma história muito intensa, por isso vou resumi-la para vocês, para que vocês entendam um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Aos 18 anos, eu reencontrei um amigo de infância que marcou muito a minha vida e que eu nunca mais o acharia.
E naquele momento, aquele amigo, ele voltou no meu caminho. E aquele amigo passou a fazer parte da minha vida, pois decidimos ser para o outro namorados e ser também pessoas importantes na nossa área sentimental. Eu que falei a minha vida inteira que eu nunca iria me casar, devido a tudo que eu havia visto na minha volta, havia decidido nunca mais ter um relacionamento sentimental. Isso é muito importante porque muitas pessoas hoje estão vivendo conflitos na área sentimental, mas eu quero dizer que há esperança para você. E naquele momento foi muito difícil, porque tudo estava muito intenso no mundo espiritual. Eu já estava vivendo batalhas que eu não estava entendendo. Estava havendo conflitos, estava havendo ataques e eu ainda não tinha chegado àquela experiência que eu precisava. Quando eu estava dentro da congregação e comecei a adorar ao Senhor com aquele lindo coral e eu estava sentindo algo novo, algo diferente, a renovação do Espírito Santo de Deus, porque aos 12 anos eu estava totalmente tomada pelo Espírito Santo e depois disso eu havia já deitado aquilo dentro de mim, eu não queria mais viver aquilo. De repente veio a renovação do Espírito Santo em mim e aos 18 anos novamente começou a florar em mim aquela essência da adoração, aquele desejo de engrandecer o nome de Deus. E eu novamente comecei a ouvir a voz, aquela voz que falava suavemente comigo. O Senhor começou a me revelar e me mostrar coisas fortes nos sonhos, começou a me revelar coisas fortes que aconteceriam. E quando eu comecei a falar aquilo que aconteceria dentro de um parque, muitas pessoas ali ouviram, mas muitas não deram créditos, porque nós éramos jovens. Mas quando souberam que eu estava namorando um jovem que não era da igreja, aquilo ali foi a gota d'água para que eu não estivesse participando mais daquele coral. Aquilo ali me abalou de uma forma tão forte, que naquele momento decidi que eu não ficaria mais ali naquele lugar. Mais uma vez, o adversário entrou em tudo aquilo que Deus havia preparado para mim, no meu ministério, no meu chamado. O propósito estava ali parado. E eu comecei, talvez, naquele momento, a ficar resistente. Meu pai havia falado que eu nem sequer iria casar. E eu comecei a ficar redio. Falei, se eu não me casar, eu não vou aceitar. Porque até aquele momento, eu estava aguardando a oportunidade de me casar linda de noiva com o meu esposo. E de repente, nós estávamos ali, de repente tentando enfrentar aquela situação entre altos e baixos, e eu olhei para ele e falei, ninguém vai impedir a nossa felicidade. E comecei a abrir portas e legalidades na nossa vida, aonde que ninguém sabia, mas aquele que é lá do alto sabia que uma porta estava sendo aberta para desestruturar a minha vida. Quando nós servimos ao Senhor e o adversário acha uma legalidade, ele usa tudo aquilo contra você. Mas eu sei que o Senhor, quando Ele te escolhe, Ele não desiste de você. Corri para poder arrumar todos os documentos para que nós viéssemos casar. Corremos para a Igreja Batista da Floresta. Ali nós conseguimos um meio para casar. Recebi uma carta de ajuda do pastor da igreja que eu congreguei há muitos anos, ali na rua Pompeia. E de repente tudo foi dando certo. Houve muitas batalhas, mas até que enfim eu consegui me casar. E de repente ali as coisas foram acontecer. Nós nos casamos com muitas dificuldades e as coisas não ficaram tão felizes quando eu acharia que ia ficar. Veio a dificuldade, veio as turbulências e veio também muitas e muitas afrontas.
Mesmo assim, o nosso amor sempre estava falando mais alto. Mas chegou um momento em que o adversário sabia muito bem como nos atingir. Porque eu estava em desobediência. Eu não estava como o Senhor queria que eu estivesse. Eu troquei a igreja para ficar dentro de casa, aperfeiçoando a minha casa, porque eu havia me tornado perfeccionista na limpeza, havia tornado uma mulher que eu queria divertir, curtir com meu amigo ali dentro de casa, com meu esposo. A gente arrumava brincadeiras para fazer, até mesmo com as cartas, e não queria ir para a igreja. Meu prazer era arrumar o meu filho, deixar ele lindo deitado na cama, ficar admirando ele horas e horas com os meus olhos. E depois eu ia fazer a comida, deixar a casa limpa e esperar meu esposo chegar. Até que veio as decepções, porque as dificuldades financeiras começaram a vir. As dificuldades começaram também a estremecer o nosso sentimento. E a minha saúde começou também a trazer alguns problemas. Foi aí que eu descobri que eu precisava fazer um tratamento médico. Meu bebê havia nascido e naquele momento eu precisei muitas vezes deixá-lo com a minha tia Margarida para que eu pudesse fazer esse tratamento. Nesse intervalo de tempo eu já havia saído de emprego, eu já havia entrado no outro emprego com muita dificuldade, comecei a trabalhar de manicure dentro de casa com muita dificuldade. Mas mesmo assim, aquele momento todo eu percebi que as mãos de Deus estavam sobre nós. Porque apesar de todas as coisas, o Senhor se levantava a nosso favor. Vivemos momentos de humilhações, às vezes de vergonha, mas nunca o Senhor nos desamparou. Tivemos a ajuda do meu irmão, da minha cunhada, e o Senhor levantou pessoas também para estar ali, nos ajudando. Mas também senti em momentos da minha vida um desespero tão grande que eu achei que eu não ia aguentar mais. Chegou no momento que eu pensei até mesmo em abrir mão deste casamento, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito, mas as coisas não é do nosso jeito. Chegou o momento em que eu precisei realizar esse processo, fazer uma cauterização perianal. Os médicos haviam achado um pequeno tumor e eles falaram que isso teria que ser tirado rapidamente. E naquele momento, despedi do meu esposo, do meu filho. A última vez que vi meu filho, enxergava e vi meu filho, deixei que ele fosse para a casa da sua avó. E ali eu fui para o hospital. Chegando lá, passei todos os documentos. E naquele momento eles falaram comigo que ainda não tinha vaga, mas que eles iam tentar uma vaga para mim. E naquele momento também lembrei que ele entrava todos os dias pela minha porta de casa e uma voz me despertava a ir para a porta. E eu lia no calendário: o homem faz plano e a resposta certa vem de Deus. Há caminhos que nossos olhos são perfeitos, mas são caminhos de morte. Mas eu não conseguia ver que eu estava sendo alertada. Eu estava tão cega espiritualmente, com tanta vontade de me libertar daquela situação, que eu queria ficar livre logo de tudo aquilo, que eu queria que os médicos logo viessem me operar para que eu pudesse seguir a minha vida com a minha família. E tudo aquilo era uma armadilha para acabar com a minha vida. E eu não conseguia entender que o Senhor estava me dando uma chance de ouvir a sua voz. E eu continuei a caminhar. Provérbios 14 ou 15 diz essa palavra. Irmãos, eu fui para o hospital. Fui sozinha, porque meu marido estava cuidando do meu bebê na casa dos seus pais. E quando cheguei lá, fui para a cirurgia. A cirurgia estava sendo preparada para
parece que estava vendo alguma coisa diferenciada ali, mas eu, como disse, estava ansiosa e não queria entender. Me senti humilhada algumas vezes por ter que me expor para fazer o preparo, porque nós fomos ensinados pelos nossos pais a sempre nos vestir e sempre andar de uma forma muito decente. Então, quando chegou ali, foi muito difícil para mim. Quando comecei a chorar, era só eu e eu, pensava eu. Mas eu não estava sozinha. Mesmo em meio à dor, alguém estava ali cuidando de mim. Mesmo sabendo que haveria um grande processo, alguém estava ali cuidando de mim. E olha, que foi um dia que eu me arrumei muito linda, com os cabelos grandes, com as unhas lindas, com o rosto todo bem alinhado, com os dentes bem alinhados. Eu fui como se fosse para uma festa. Peguei as melhores camisolas e levei para o hospital. Olhei para o espelho e me vi que eu estava me tornando uma mulher bem interessante. Foi a última vez que eu realmente vi o meu rosto. E quando eu entrei para a sala de cirurgia, que eles começaram a aplicar anestesia em mim, eu comecei a chorar. Senti que algo diferente estava acontecendo. Senti uma atmosfera estranha naquele lugar. E de repente, as coisas começaram a se tornar muito estranhas para mim. Porque naquele momento, tudo estava muito opressor. As pessoas começaram a segurar em mim e o médico estava fazendo o processo que eu estava passando. Por isso digo para você, mulher, o HPV é um exame que precisa ser feito, porque é uma doença que toma muitas e muitas mulheres hoje, e que para nós naquele tempo não era como hoje a ciência moderna, que tudo você pode tratar. Hoje temos vacinas, mas naquela época era o tratamento, e esse HPV mudou a minha vida. E tudo começou porque eu me precipitei nas minhas decisões. E as decisões precipitadas trazem consequência.